Socialização da prática interdisciplinar, educação de jovens e adultos. A nossa tutora é Ivanise Bezerra de Rezende. Os alunos participantes dessa equipe a Antônia Mercedina Ferreira da Silva, Celise Oliveira Alcântara, Josiane Muniz Pereira, Kelly Reis Lima e Stephanie Carine da Silva Ferreira. O tema da nossa pesquisa foram os desafios e estratégias na educação de jovens e adultos, promovendo a inclusão e a aprendizagem. Em resumo, nosso trabalho fala sobre o longo caminho que o EJA percorreu, principalmente em nosso país. E hoje podemos afirmar que muitos foram os avanços, pois, embora isso tenha agregado na educação básica, ainda encontramos muitos obstáculos que precisam ser ultrapassados. E um dos maiores desafios que encontramos foi a forma de incluir aqueles que não tiveram, em seu tempo escolar, acesso à educação básica. E podemos dizer que a melhor forma de incluir esses indivíduos é tornando a educação mais acessível com a formação de profissionais capacitados que não venham a ser apenas mediador do conhecimento, mas também que eles venham elaborar estratégias de ensino com a finalidade de manter esses alunos em sala de aula e assim diminuir o índice de evasão escolar. E as palavras-chave da nossa pesquisa foram educação, aprendizagem e estratégias. Me chamo Josiane e nesse trabalho apresentaremos sobre a modalidade EJA e seus desafios, promovendo a igualdade e a oportunidade. Trazendo o fato de que a educação de jovens e adultos, ela se baseia em experiências vividas juntamente com o conhecimento científico necessário para esses jovens dentro do ambiente escolar, dando oportunidade a esses jovens que não tiveram acesso à educação. Esses estudos mostram os desafios que esses adultos jovens enfrentam ao retornar à sala de aula, com a dificuldade em relação à aprendizagem, implementação e organização do tempo de estudo dentro de sua rotina. O objetivo dessa pesquisa, ela se baseia em levantar esse tipo de reflexão, conhecimento, desafio e avanço de programas educacionais, observando a formação de tais educadores na identificação de programas de alfabetização e formação que são oferecidos. Sou a acadêmica Kelly e estarei explanando sobre a fundamentação teórica da nossa prática interdisciplinar. Nossa prática, ela tem várias fundamentações. Uma delas está no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases. Outros são os autores, como Costa, Freire, Rielton, Bertotti e Oliveira. Na Lei de Diretrizes e Bases, ela nos afirma que a educação de jovens e adultos ela está destinada àqueles que não tiveram acesso à oportunidade de estudo no ensino fundamental ou médio. E também, mais para frente, nós vamos ver que essa modalidade de ensino ela foi criada para trazer os benefícios para estes jovens e adultos. Por isso, estas têm que ter professores qualificados com estratégias e metodologias que alcancem e qualifiquem o educando para o mercado de trabalho. Assim como afirma Freire, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, de forma que o educador e a escola devam não somente respeitar os saberes trazidos pelas classes populares, os quais foram construídos socialmente práticas comunitárias, mas também buscar o estabelecimento das razões de ser destes saberes com os conteúdos pelas escolas trabalhadas. Mais à frente, Costa também mostra a importância das alternativas pedagógicas, da diversidade e a valorização do conhecimento e a singularidade que difere cada educando. Ele nos afirma: a educação de jovens e adultos não diz respeito somente aos aspectos da alfabetização e escolarização ou a questão profissional, mas se relaciona com diversos temas, tais como a sexualidade, o trabalho, família, a cidadania. E continuando, Freire também vem nos evidenciar que a educação de jovens e adultos ela necessita de mais atenção e investimentos, começando, por exemplo, pela sua abordagem pedagógica, com conteúdos e metodologias, tipologias de organização e processos de avaliação diferenciados. Trazendo novamente o nosso olhar para o nosso personagem fundamental para esta modalidade, Rielton e Bertotti ele vem falar que a formação
do docente vem sofrendo inúmeras modificações. Isso ocorre devido às exigências da sociedade atual, que se destacam pela competição e o crescimento desenfreado das licenciaturas à distância, a presença de novas tecnologias educacionais e a dissociabilidade entre a formação específica e a docente. Mais à frente, também nessa pesquisa, vamos ver a importância do discente com Oliveira, que ele fala: os saberes de um professor de jovens e adultos que dará a fundamentação para que ele atue junto às suas turmas de alunos, podendo utilizar a metáfora do caminho, de uma trajetória a ser seguida, que se inicia lá na infância, com as suas primeiras experiências com os professores em sua vida escolar, e segue envolvendo pela busca da qualificação do docente e as oportunidades que atuam na escola como professor e as múltiplas trocas de experiência que ali ele pode vivenciar. Logo, nessa pesquisa também encontramos os desafios e novas estratégias que ajudam tanto o docente quanto o educando nesta nova empreitada por novos saberes rumo aos seus objetivos, que é superar cada degrau do ensino-aprendizagem e a chegar a ser inserido na sociedade e no mercado de trabalho. Nesta figura, nos fica a reflexão de que muitos alunos carregam consigo a experiência da vida significativa, o que contribui para um ambiente de aprendizado único e enriquecedor. As salas de aula se transformam num espaço onde a história se entrelaça, criando uma teia de conhecimento que transcende as barreiras geracionais. Sou a acadêmica Antônia Macédia e estarei falando aqui sobre os materiais e métodos da nossa pesquisa. Essa metodologia, ela discute a natureza qualitativa, destacando a sua prevalência na área da educação, conforme indicado por Teixeira 2015. O autor, ele ressalta que a pesquisa qualitativa, ela é caracterizada por certos elementos essenciais, como a centralidade do pesquisador como instrumento principal, a possibilidade de dedicar um tempo significativo imerso no ambiente escolar, e em seus arredores, e em diversas fontes, como sites, artigos e fóruns para compreender os questionamentos propostos. Além disso, ele destaca que os dados eles podem ser obtidos de várias maneiras, sendo que no caso mencionado, eles foram adquiridos por meio da pesquisa documental. Então, a escolha da abordagem qualitativa para pesquisa com professores e formandos sobre os desafios e estratégias na educação de jovens e adultos, ela é justificada pela consideração das visões de mundo, subjetividades e características, específicas dos profissionais da educação e também dos estudantes em formação em pedagogia. Agora eu vou estar falando sobre os resultados e discussão. Essa abordagem ela permite uma compreensão mais profunda e contextualizada dos temas abordados, promovendo a inclusão, e a aprendizagem no contexto da educação de jovens e adultos. Em síntese, a pesquisa qualitativa ela emerge como uma ferramenta valiosa para explorar a complexidade dessas questões, proporcionando insights ricos e alinhando com as realidades vivenciadas pelos envolvidos no campo educacional. Essa pesquisa ela aborda a significativa importância dos desafios e estratégias na educação de jovens e adultos, a EJA, para os formandos e graduados, destacando a reflexão sobre a relevância desses elementos no processo de inclusão e aprendizagem. Inicialmente, a percepção limitada, ela focava na inserção de disciplinas ou abordagens específicas na formação de jovens e adultos, Então, no entanto, os resultados da pesquisa revelaram uma necessidade maior de atenção nessa fase da formação, indicando que os indivíduos eles buscam qualificação centralizada, especialmente relacionada à prática profissional.
O entendimento ele evoluiu ao reconhecer que a problemática ela vai além do ambiente acadêmico, né? Transcendendo o que é tradicionalmente estudado em instituições de ensino superior. Então, assim, a pesquisa ela destaca a importância da educação de jovens e adultos como um instrumento educacional essencial. Os profissionais da educação, né, ao se depararem com as demandas e os desafios do contexto educacional, eles necessitam de uma formação continuada de maneira simples e precisa, né, para atuar de forma mais efetiva. Então, a pesquisa, ela sugere que a utilização da EJA, ela pode ser fundamental para compreender e enfrentar as rápidas e diversas mudanças no cenário educacional. Conclui-se que, portanto, que o trabalho ele demanda continuidade e aprofundamento futuro, indicando a necessidade de explorar mais detalhadamente as implicações dos desafios e estratégias na formação de jovens e adultos. Esse aprofundamento visa não apenas entender as complexidades do processo educacional, mas também adaptar as práticas educacionais às transformações constantes do ambiente educacional. Conclusão. Ao longo do trabalho, falamos sobre a importância da modalidade de ensino EJA e como ela desempenha seu papel no dia a dia e os desafios, no processo de ensino de uma sociedade mais justa e igualitária. O EJA, ele é uma modalidade de ensino para pessoas que não tiveram acesso à sua educação na idade obrigatória, na idade que tinha que concluir. Então, depois de adulto, eles têm a oportunidade de fazer o EJA para poder concluir os seus estudos. O EJA, ela é uma educação para jovens e adultos, mas ela não é só voltada para a educação, ela também é voltada para o ensino profissionalizante. Ela capacita pessoas, para que elas possam se colocar melhor no mercado de trabalho e conseguir vagas melhores, Então, assim, é uma modalidade muito importante que nós, cidadãos, temos que valorizar bastante essa modalidade e cultivar, a caminhada de cada um. Então, torcer para que todos que se insira na modalidade consiga concluir com sucesso e sair formados. Encerramos com essa frase: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria.